بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Veramente que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Isto dito, com certeza, a mais verídica das narrações é o livro de Allah. E a melhor das orientações é a orientação do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. E as piores coisas são as invenções. E todas as invenções são inovações. E todas as inovações são um desvio. E todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos. Nesta aula, que é a tradução do livro do Sheikh Abdussalam ibn Barjis, rahimahullahu ta'ala, As-Sunnatu wal-Bid'ah, wa atharuhuma fil ummah. A Sunnah e a inovação, o seguimento e a inovação e os seus respectivos as suas respectivas influências na comunidade. Na aula anterior, falámos de os resultados e o benefício do seguimento da sunna do mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam. E falámos também do resultado amargo e das consequências trágicas de o abandono do seguimento da sunna do mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hoje, nesta aula, vamos traduzir um novo capítulo que é Al-Ikhlasu wal-Mutaba'ah. O autor, o Sheikh Abdussalam ibn Barjis, rahimahullahu ta'ala, fez um novo capítulo no seu livro com o título de Al-Ikhlas wal-Mutaba'ah. A sinceridade e o seguimento. A sinceridade e o seguimento. E antes de iniciar a leitura, ou melhor dizendo, antes de iniciar a tradução do que o Sheikh escreveu, gostaria de fazer uma breve introdução à aula do Sheikh, para que seja mais simples a compreender. Então gostaria de rapidamente explicar o sentido de al-ikhlas
e o sentido de al-mutaba'a. E gostaria, antes de tudo, e em primeiro lugar, de dizer que estas duas palavras, ou melhor dizendo, a sinceridade e o seguimento, são duas condições essenciais em cada adoração. São duas condições que devem de estar reunidas em cada adoração. De maneira resumida, são as duas condições para que uma adoração seja aceite por Allah Jalla wa Ala. Então, estas duas condições que são al-ikhlas, que é a sinceridade, o al-mutaba'a, que é o seguimento, são duas condições para que uma ação piedosa, para que uma adoração seja aceite por Allah Jalla wa Ala. Isto tem de ser claro para todos. A primeira é a sinceridade, al-ikhlas. A primeira destas duas condições é al-ikhlas, a sinceridade, que é o facto que a adoração seja feita exclusivamente para agradar a Allah Jalla wa Ala. A sinceridade é o facto que o servo faça um acto de adoração e que procure unicamente agradar a Allah subhanahu wa ta'ala neste acto. Procura o rosto de Allah subhanahu wa ta'ala através deste acto e que não procura o agrado de mais ninguém. E esta condição é um acto oculto. É um acto que é escondido, que não é visível. É um acto do coração. A sinceridade é um acto que está presente no coração da pessoa. É um acto que é oculto, escondido, não é visível. E esta condição, que é a sinceridade, al-ikhlas, gera todos os actos ocultos do servo. Quer dizer, todos os actos ocultos que o servo de Allah subhanahu wa ta'ala faz são geridos por esta condição que é al-ikhlas. Quanto à segunda condição, é o seguimento, al-mutaba'a. O seguimento da sunnah do mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Isto é que todas as ações piedosas, todos os actos de adoração que o servo faz, sejam feitos consoante a sunnah do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, que sejam consoante a forma de fazer do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, a forma através da qual ele fez tal acto, a forma através da qual ele sallallahu alaihi wasallam ensinou a sua comunidade a fazer tal acto. E esta condição, que é al-mutaba'a, o seguimento, esta condição gera todos os actos aparentes do servo. Todos os actos aparentes
visíveis são geridos por esta condição que é al-mutaba'a. Vimos anteriormente que todos os actos ocultos, todos os actos do coração são geridos pela condição mencionada anteriormente, que é a sinceridade. E aqui vemos que todos os actos que são visíveis, aparentes, são geridos por esta segunda condição que é al-mutaba'a, que é o seguimento da sunna do mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Então, nenhuma adoração será aceita por Allah Jalla wa ala sem que estas duas condições estejam reunidas. Começamos a tradução daquilo que o autor escreveu, do Sheikh Abdus Salam bin Barjis rahimahullah ta'ala. O Sheikh diz al-ikhlasu wal-mutaba'a, isto é, a sinceridade nas adorações, que é um acto oculto, e o seguimento da sunna do mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na forma de fazer as adorações, que é um acto aparente. O Sheikh diz, sem dúvida alguma, que este assunto é geralmente conhecido da maior parte dos muçulmanos. A maior parte dos muçulmanos sabe que a sinceridade é uma condição para que a adoração seja aceita. A maior parte dos muçulmanos conhece que cada adoração tem de ser feita com ikhlas, com sinceridade para Allah Jalla wa ala. E que a aceitação desta adoração será consoante a sinceridade da pessoa. E, geralmente, a maior parte dos muçulmanos sabem que a sinceridade, al-ikhlas, é uma condição para que um acto de adoração seja aceito por Allah tabaraka wa ta'ala. O Sheikh continua dizendo, rahmatullahi alayhi, mas o que é menos comum, o que é menos conhecido de uma grande parte da comunidade, é que esta condição, al-ikhlas, a sinceridade, não é suficiente. Não é suficiente para que a ação, para que o acto de adoração seja aceito. O Sheikh aqui nos diz que muitos muçulmanos não sabem que o facto de agirmos sinceramente para Allah subhanahu wa ta'ala não é suficiente para que essa ação seja aceite. O Sheikh diz que poucos são aqueles que sabem que há uma segunda condição para que o acto de adoração seja completo. O Sheikh nos diz que a maior parte da comunidade sabe que a sinceridade, al-ikhlas, é uma condição para que um acto seja aceito. Mas poucos dentre eles, sabem que há uma segunda condição para que um acto seja aceito, que é, como o Sheikh vai mencionar agora, o Sheikh diz, esta segunda condição para que um acto de adoração seja completo, aceito por Allah Jalla wa ala, é al-mutaba'a,
é o seguimento. É o seguimento da legislação. O seguimento da legislação. O seguimento da sunna do mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. E o Sheikh vai nos mencionar agora a evidência, o dalil, a dalil daquilo que está a dizer. O Sheikh diz, e por esta razão, o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, disse: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. Quem inovar algo neste nosso assunto, este nosso assunto que é o Islão, quem inovar algo neste nosso assunto que não faça parte dele será rejeitado. Quem inovar algo neste nosso assunto, no Islão, que não faça parte dele, então será rejeitado. Este acto, esta inovação, este acto inovado será rejeitado e não será aceito. Este hadith foi relatado por Al-Bukhari e Muslim. É um hadith que é muttafaqun alayh. E na versão de Muslim, o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam disse: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Quem fizer uma ação sem que eu a tenha legislado, então ela será rejeitada. Quem fizer uma ação sem que eu a tenha legislado, então ela será rejeitada. Aquele que faz uma ação que não foi legislada pelo mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam, que ele não a tenha feito, que ele não tenha dado ordem de fazer, que ele não tenha autorizado a fazer, então esta ação será rejeitada. O Sheikh continua dizendo: então, toda a ação que for feita sem que o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a tenha feito, será rejeitada. Será rejeitada sobre o seu autor, será rejeitada sobre aquele que a fez. E isto mesmo se o seu autor a tenha feito depois de um grande esforço. Mesmo se o autor desta ação, desta inovação, tenha feito um grande esforço antes para a fazer, então esta ação lhe será rejeitada e não será aceite. O Sheikh continua dizendo, rahimahullah ta'ala, é importante que cada muçulmano conheça a importância deste assunto, que é que cada muçulmano deve agir consoante a sunnah. Cada muçulmano deve agir consoante a sunnah do mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam, sem acrescentar nem diminuir. E como dizem os sábios, o Sheikh aqui diz, e como dizem os sábios, az-zaidu akhun naqis. Az-zaidu akhun naqis. Aquele que acrescenta é irmão daquele que diminui. Aquele que acrescenta é irmão daquele que diminui.
Isto é uma palavra dita pelos sábios. Aquele que acrescenta é irmão daquele que diminui. Quer dizer, o Sheikh diz, quer dizer que acrescentar é como diminuir. Isto é, acrescentar neste nosso assunto, que é no Islão, é como diminuir. É como diminuir. E isto é para aqueles que, e isto que ele diz, é para aqueles que têm uma natureza saudável. Estas palavras são para aqueles que têm uma natureza saudável. E isto é para aqueles que têm uma natureza saudável e que aceitam a verdade logo que ela é acompanhada da sua evidência, da sua prova. Logo que a verdade é acompanhada do dalil, então aquele que tem uma natureza saudável aceita. E o Sheikh acaba por dizer, e além disso, toda a comunidade está de acordo com a palavra de Allah Azza wa Jal. O Sheikh diz que além daquilo que foi mencionado anteriormente, todos os membros da comunidade, todos os muçulmanos, estão de acordo e não divergem sobre a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala na Surat Al-Ma'ida, versículo número 3. يقول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Allah subhanahu wa ta'ala diz consoante o sentido do versículo: hoje completei para vós a vossa religião e vos agraciei generosamente e escolhi e decidi para vós o Islão como religião. Hoje completei para vós a vossa religião e vos agraciei generosamente e escolhi para vós o Islão como religião. Então, a partir deste versículo, o Sheikh nos diz que tiramos que, como benefício, que o Islão é completo. O Islão é completo, não necessita de nenhum acrescento e não aceita alguma diminuição. O Islão é completo, não necessita de nenhum acrescento e não aceita alguma diminuição. E digo, para terminar, que aquilo que inova neste nosso assunto, que é o Islão, aquele que inventa adorações que não foram legisladas por Allah subhanahu wa ta'ala, que não foram feitas pelo mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam, então esta pessoa indiretamente está a dizer que o Islão não está completo. E isto vem em contradição com o versículo que foi agora mencionado. Então, é suficiente para nós de seguirmos. Seguimos simplesmente aquilo que o nosso mensageiro Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nos disse de fazer. E não temos que
acrescentar nada neste assunto no Islão, pois o facto de acrescentar é idêntico ao facto de diminuir. Então aquele que acrescenta algo no Islão é como se estivesse a diminuir. Ficamos por aqui. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.